Que a paz de Jesus possa nesse momento, né, chegar ao coração de todos, envolvendo, tirando toda a tristeza, a dificuldade, né, que porventura esteja nos corações. E vamos agradecer imensamente a Deus e a Jesus a oportunidade de estar aqui nessa casa simples de oração, porque quantos estão nas suas casas nesse momento e não conseguem, por conta das dificuldades, achar um cantinho, né, no próprio coração, na própria mente, para poder pedir para Deus, né, o auxílio, pedir para Jesus a ajuda necessária, aquele conforto que tanto carecemos. E de repente a gente ter essa oportunidade de estar numa casa, né, de oração, recebendo tudo isso, toda essa vibração amorosa que emana do coração de Jesus em nosso benefício. E quantos amigos nesse momento que são trazidos a essa casa, procurando o mesmo apoio que muitos de nós também procuram, né, e necessitam. Então é muito importante, né, muito gratificante, se as pessoas soubessem o valor que tem um cantinho, um minuto, para se dedicar para nossa melhora, para nossa paz, para o nosso conforto, a gente não ia colocar tanto obstáculo em fazer essa procura, né? Pedir licença aqui um pouquinho para falar, é um resumo muito breve, mas é muito interessante, do monge que estava passeando com seus alunos, né, com seus discípulos, e tinha um cachorro dormindo numa cama de prego. Daí perguntaram para ele, mas por que ele está podendo ter o conforto, por que ele ainda se mantém nessa cama de prego? Daí o monge falou assim, é porque ainda não doeu o suficiente. Então, a gente não muda enquanto não doeu o suficiente. Você vai lá sofrendo, se desesperando e vai ficar lá, nesse sofrimento, nessa cama de prego. A hora que você sentir que está incomodando bastante, que você não aguenta mais, daí você dá um jeito de levantar, de pedir ajuda, de se colocar em condição de receber essa ajuda e você sai. Então é bem interessante para os dias de hoje isso, né? Uma analogia assim que a gente pode fazer, com segurança e com tranquilidade. Então, um bom evangelho para todos, um bom domingo, e que a paz de Jesus permaneça no coração de cada um. Vamos lá então, né, mais uma vez, bom dia. Sejam todos mais uma vez bem-vindos, que Jesus acolha o nosso coração com muito carinho, muita paz, que nós possamos perceber esse ambiente preparado antecipadamente para que nós pudéssemos, de alguma maneira, nos sentirmos confortáveis e, acima de tudo, que nós conseguíssemos, de uma certa forma, dilatar o nosso pensamento, o nosso coração para a capacidade de entendimento, de compreensão. É muito importante isso, né? Porque a espiritualidade tem falado muito que uma das coisas que mais a humanidade tem carência nos últimos dias, principalmente, é entendimento, é compreensão. Embora que a gente perceba muitas outras carências, né? Mas eu acho que o primordial, na verdade, é você entender, é você compreender. E Jesus estava absolutamente correto, né? Como sempre, nas suas observações. O conhecimento liberta. E liberta mesmo, né? A gente tem observado isso ao longo da nossa própria trajetória, porque a gente tem que falar da experiência que nós trilhamos, né? E realmente o conhecimento, ele faz toda a diferença na nossa caminhada. E é essa linha de raciocínio que a gente vai procurar, de alguma forma, desenvolver hoje, né? Para que a gente entenda, compreenda. Por que é tão importante compreender? Por que é tão importante conhecer? E é justamente isso que, de uma certa forma, a espiritualidade tem se esforçado, né, para trazer a toda a humanidade essa necessidade que tem de aprender mais, né? E, acima de tudo, não é somente o conhecimento que nós conhecemos, científico,
cultural, filosófico. Não é só esse conhecimento, mas um conhecimento mais profundo, um conhecimento de si mesmo, né? Das nossas origens, saber de verdade quem nós somos, de onde nós viemos, por que estamos aqui, o que realmente se passa depois que nós partimos desse mundo repleto de sofrimento, de dificuldades, de desafios, né? Então, muitas doutrinas do mundo, de alguma forma, sempre colaboraram com o homem moderno para que ele encontrasse isso, né? Algumas, com uma facilidade maior, conseguiram, outras, ainda nos dias de hoje, têm muita dificuldade. Então é muito natural isso, porque todos nós somos espíritos ainda muito primitivos, né? Faz pouco tempo que nós saímos do primitivismo. Agora somente a gente começa a deslumbrar algo assim novo, né? Que preenche o nosso coração, que nos dá uma lucidez maior sobre a verdadeira representatividade da vida. E é isso que nós precisamos entender, compreender. Deus, em sua infinita bondade, Ele, durante todos esses milênios, Ele foi lenta e gradativamente oferecendo à humanidade esses recursos necessários para que houvesse um despertamento. Se você analisar, não precisa ser profundamente, né? Superficialmente, você analisar o Velho Testamento, com a vinda de Moisés, todas aquelas leis ordinárias estabelecidas por ele, toda aquela questão ainda muito materialista, lógico, ainda muito distante da justiça verdadeira, né? Mas já era um princípio de esclarecimento à humanidade, de como entender e compreender um Deus único, né? Um Deus de amor, de bondade. E depois o Novo Testamento, né? Com a vinda do Cristo, todo o empenho dos apóstolos, dos discípulos, de levar adiante aqueles ensinamentos, os conceitos de Jesus. E isso, de alguma certa forma, ele fez toda a diferença em nosso coração como humanidade, né? Ele foi o divisor de águas, porque ali sim o Cristo ensina, exemplifica todos os ensinamentos, né? de Deus, da palavra de Deus. A necessidade que nós temos de sermos fraternos, a necessidade de nós confiarmos em dias melhores, a esperança, a consolação e tudo isso. E depois disso, né, depois do Novo Testamento, isso não cessou, a espiritualidade continua trabalhando incessantemente. Várias doutrinas surgiram no mundo com um cunho assim, mais espiritualista, tentando aprofundar essa questão do entendimento e da compreensão de nós mesmos, né? E isso faz toda a diferença, né? Absolutamente toda a diferença. Quando a vida ela fornece a você muitas experiências, né? E assim, o que a gente pode falar da nossa própria experiência é exatamente isso. Quando nós chegamos a uma determinada idade, você já tem um ritmo diferente, né? Natural da vida, né? Você já não tem mais aquele mesmo ritmo que você tinha. E isso é extraordinário, porque é exatamente nessa fase da vida que você começa a andar mais devagar, você desacelera um pouco e você começa a perceber e observar coisas que você não observava, né? Até mesmo sobre a sua caminhada, sobre o seu objetivo, sobre aquilo que você está fazendo ou deixando de fazer, ou fazendo de maneira equivocada. Então, quando você tira o pé do acelerador, que você começa a viver de maneira diferente, você começa a observar coisas que você não via, em você mesmo e fora de você. E aí você começa a corrigir algumas coisas. Você começa a valorizar coisas que realmente você não dava valor. E aí a vida toma todo um aspecto diferente, porque você começa a viver de maneira mais leve, mais tranquila, né? Já não existe tanta exigência de você mesmo, né? Você não fica se cobrando tanto porque você aprendeu a caminhar, está aprendendo a caminhar e está observando que a vida são acontecimentos contínuos que fazem todo sentido. E às vezes a gente quer mudar isso, né? De uma maneira violenta você quer mudar as pessoas, de uma maneira violenta você quer mudar as situações, e a gente percebe que não é assim. Existe todo um trabalho, um processo ao qual a gente não observa fisicamente, mas que está em andamento, né? Nesse momento aqui nós estamos em poucos e existe toda uma movimentação nesse ambiente que o nosso olhar físico não consegue perceber, mas a espiritualidade
tem todo um objetivo, né, de se apropriar desse trabalho, de se aproveitar dessas energias para levar adiante esse propósito. Porque de alguma forma isso será usado, agora ou posteriormente. Então percebe como quando a gente começa a acelerar demais, a gente não percebe as coisas, e quando você começa a perceber, você vê aqui uma infinidade de possibilidades de levar adiante aquilo que você já aprendeu e que isso pode ser útil. Então o conhecimento é uma coisa extraordinária, faz toda a diferença. Às vezes a gente percebe as pessoas, por que fulano, pelo mesmo problema, pelas mesmas dificuldades, por que fulano sofre menos que ciclano? Por que um sofre menos que o outro? Exatamente está aí, é a capacidade de assimilação, de entendimento, né, de observação daquele processo que às vezes naquele momento é difícil, mas que tem um sentido na vida da gente. E a gente só consegue perceber isso depois de um determinado tempo. Depois de você experimentar aquilo que te falam durante tanto tempo, ou que você lê em algum livro, né? Ou que você constata até mesmo na Bíblia, né? No Novo Testamento, mas aquilo só vai fazer efeito na sua vida na prática. Então nós precisamos entender que esse momento da Terra é o momento onde as almas estão sendo convidadas para que realmente adquira o conhecimento necessário que falta. Né? E o que está faltando nesse momento? Tudo aquilo que nós precisávamos em termos materiais, de uma certa forma a gente já conseguiu, né? A humanidade conseguiu avançar tecnologicamente, cientificamente, a medicina avançou bastante, em vários aspectos, mas esse aspecto mais íntimo, mais pessoal e espiritual, ainda nós deixamos muito a desejar. Então é exatamente nesse ponto que a espiritualidade está se pegando agora. Então tudo o que está acontecendo no mundo atual é por um motivo muito gigantesco, muito grande. As pessoas não estão observando porque não têm a maturidade espiritual necessária para observar. Esses dias eu estava vendo um depoimento misturado com uma análise, né, de situação em sentido espiritual. Esses acontecimentos recentes do Rio Grande do Sul, para nós que enxergamos, que estamos fora, é uma tragédia, é uma coisa que nos comove, que, né, nos causa dor. Mas em sentido espiritual, tem sido uma forma de despertamento para muitos corações. A gente não sabe de que maneira que é feito isso, sabe? Mas é tão mágico, porque as pessoas se sensibilizam de uma forma que é como se elas virassem uma chave dentro do seu coração, dentro da sua vida, e aquilo remete ela a uma reflexão sobre os acontecimentos da sua existência, não somente daqueles instantes, daqueles dias, mas às vezes de coisas passadas. E tudo isso faz uma transformação no coração da pessoa. Esse sentimento de fraternidade, esse sentimento de querer ajudar o outro, mesmo se você não conhece e nunca ouviu, mas você não quer que ele sofra, esse sentimento ele é muito mágico. Ele é maravilhoso e diz a espiritualidade que é esse sentimento que vai acordar a humanidade. De que forma a gente não sabe, né? Mas pelos acontecimentos que nós vimos aí, eu acho que dá para a gente ter uma ideia, não é verdade? Então, gente, a nossa reflexão é essa, é a necessidade que nós temos de buscar o conhecimento. E é exatamente esse conhecimento que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Eu sempre falo isso, o que vai vir daqui para frente? Eu não sei, você não sabe, né? Só a Deus pertence esse tipo de coisa. Mas uma coisa é muito clara, a espiritualidade tem nos alertado de que a necessidade que nós temos de preparação íntima, né? Agradecer, vibrar para que sempre aconteça o melhor, mas estarmos sempre preparados por aquilo que automaticamente nós classificamos como pior, né? Então é essa a questão. E a doutrina espírita, ela tem ajudado muito a humanidade nesse sentido, né? Nós sabemos que já é uma doutrina secular, né? A doutrina espírita já está aí há mais de 200 anos, mas de uma certa forma é mais um levantar do véu para a humanidade. Depois do Novo Testamento, a doutrina espírita é uma terceira revelação, né? Que fez com que a humanidade observasse as coisas de maneira diferente. Claro que muita gente pegou isso como preconceito, como questão de religião, mas a espiritualidade é bem clara nisso, né? O espiritismo não é uma religião em si, né?
É uma ciência, é a ciência da religião, né? Então nós precisamos compreender isso. E realmente quem estuda alguns livros da doutrina espírita começa a observar que ali existe um estudo profundo sobre a busca de conhecer, do autoconhecimento. Você se conhecer exatamente de onde você veio, por que você está aqui, quais os motivos de nós realmente temos que passar por tantas aflições, tantas angústias, dificuldades que às vezes é tão pesadas e nós não compreendemos. A gente só vai compreender à medida que nós avançarmos nesse entendimento. Mas a gente também experimentou isso, e por experiência própria, não é somente leitura, porque senão seria fácil, né? Você pega uma pessoa que está sofrendo há muitos anos e fala, lê esses livros aqui e vai abrir a porta. Você vai se livrar, né? Porque essa libertação que Jesus fala é uma coisa mais profunda. Não é somente conteúdo, não é somente conhecimento nesse sentido cultural, né? Informação, só informação não resolve, é vivência, né? Você tem que pegar todo esse material e transformar isso na sua vida, colocar isso no seu dia a dia. Eu sou excessivamente materialista, eu adoro dinheiro, eu quero isso, quero aquilo. Tá, mas à medida que você pega os ensinamentos contidos ali no livro dos Espíritos, principalmente relacionado a isso, e você traz para a sua vida, você vai ver a matéria de maneira diferente. A matéria já deixa de exercer um papel muito grande na sua vida, é você que exerce o papel sobre ela. Você sabe da necessidade que tem de ter recursos materiais, mas você sabe se controlar, porque você não é aquilo, você está aquilo, né? Momentaneamente você está, mas você não pertence àquilo. Então aí a gente vai entendendo, compreendendo. Esses dias atrás, acho que nós já até contamos isso aqui, mas é fantástico isso, né? Porque a gente acha assim, os acontecimentos são assim, sei lá, acontece por acontecer nada. Tudo tem um motivo muito claro de acontecer. E é toda uma trama que envolve, em termos espirituais, para que haja o bem, para que promova o bem. Até acontecimentos muito negativos. Esses dias nós estávamos contando a história de está contido lá na história de Kardec, né? Um tipógrafo e encadernador, né? Aqueles antigos, sabe? Era toda uma arte, né? Antigamente, né? Isso, né? A tipografia era muito diferente do que é hoje. E depois você montava todos aqueles volumes, né? Os livros, e tinha aquela encadernação que era uma obra de arte, né? Era toda costurada, as páginas, depois encadernado naquelas capas de couro, né? Depois tinha que se gravar o nome do livro ali, em letras diferentes e tal. Era muito bonito, né, o trabalho. Então tinha um tipógrafo, na época de Kardec, né, na França, em Paris, e ele havia casado há pouco tempo, né, jovem, estava extremamente apaixonado. E estavam vivendo dias assim maravilhosos, né, muito gostoso, né, assim, aquela paixão, aquela coisa da juventude. Só que, infelizmente, a esposa dele adoeceu, ficou muito doente e veio a falecer, né, desencarnou. E aí aquela tristeza bateu muito profundamente no coração dele. Ele era um profissional muito dedicado, né, onde ele trabalhava, e era muito zeloso com o seu trabalho e tudo, mas aquela perda repentina fez com que a tristeza brotasse no coração dele de uma forma tão intensa, né? E ele foi perdendo o sentido da vida, sabe? Ele foi perdendo a vontade de viver. E tinha dias que ele ficava pensando em sair daqui e de encontro à amada, né? De alguma forma. Então ele saía do trabalho, ele ficava ali nas margens do rio Sena, observando aquelas águas que corriam rapidamente, né? E imaginando, né? E olhando lá para o alto da ponte, falando, puxa vida, se eu me atirar de lá, né? Eu vou seguir essas águas e fatalmente eu vou morrer e vou encontrar a minha amada, né? De alguma forma ele pensava isso. Achava que a solução de todo o seu problema estava ali, né? E durante dias ele começou a viver assim, mas ele começou a ficar tão desgostoso da vida que ele se entregou ao vício, né? A bebida, e o trabalho ele já não era mais dedicado o suficiente e acabou perdendo o emprego, né? E ficou vivendo dias assim, né? Nessa tristeza, nessa angústia, nessa aflição, nesse vazio, né? Existencial que ele não compreendia, né? Por que estava acontecendo aquilo na sua existência. Então um dia, uma manhã muito fria, uma madrugada muito fria, ele estava muito angustiado, muito triste, e
E aí então ele resolveu tirar a sua própria vida dessa forma. Ele saiu de casa naquela manhã muito gelada e subiu no alto da ponte, né? Ponte Marie, né, em Paris, é muito famosa por isso, né? As pessoas que tinham esses problemas, eles subiam lá e tiravam a sua própria existência. E ele fez a mesma coisa. Ele subiu na ponte já interessado, né, com esse objetivo de tirar a sua vida e acabar, cessar com aquela dor, aquele sofrimento que estava incomodando. E o que ele fez? Ele subiu. Quando ele colocou a mão no peitoril da ponte para dar o salto e pular, ele derrubou um volume que tinha sobre a ponte, né, sobre o peitoril da ponte, e caiu no seu pé. E naquele momento, né, ele foi socorrido, vamos dizer assim, pela espiritualidade, porque aquele volume caiu no pé dele e ele quis saber o que exatamente era. E era um livro, né, que ele não tinha conhecimento, mas quando ele abriu a capa, tinha um bilhete dentro desse livro. E aí esse bilhete dizia assim: esse livro salvou a minha vida. Ele achou interessante e curioso aquilo, né? Na madrugada, aquela noite muito fria, existia pouca luminosidade, mas ele ficou muito curioso. E aí ele ficou pensando e refletindo, a espiritualidade trabalhando, né? Refletindo: será que eu não estou fazendo a coisa errada? Será que isso não aconteceu para chamar minha atenção? E ficou curioso, e pegou aquele volume e levou para sua casa. E naquela mesma madrugada, como ele não tinha sono e estava totalmente angustiado, ele começou a ler aquele volume. E ele começou a ficar maravilhado com tantas lições, com tantas coisas incríveis que estava registrado ali. E aí mas ele olhou o livro, como ele era um tipógrafo, um encadernador, ele olhou o livro totalmente surrado, né? Uma capa muito mal feita, de qualquer forma. Aí ele já imaginou. Ele falou assim: mas essa preciosidade precisa de um talento, né? Precisa de alguém do conhecimento que eu tenho para encadernar. Mas ele ficou tão maravilhado com o assunto que no dia seguinte ele começou a ler novamente, e depois de alguns dias lendo aquela obra, ele começou a perceber que algo estava acontecendo diferente dentro do coração dele, que ele já via a vida não mais como esse castigo, com essa aflição, com essa angústia, com essa tristeza que o mundo muitas vezes se apresenta para nós. Ele já havia colocado no coração dele um certo grau de esperança, de alegria até mesmo de viver. Ele já não tinha mais vontade de beber, porque ele queria ficar lúcido para entender aqueles assuntos profundos. E assim ele fez. Quando ele terminou de ler aquela obra, estudar aquela obra, o coração dele estava totalmente envolto naquelas energias de paz. E aí, com muita alegria, ele falou assim: eu preciso de alguma forma fazer com que o autor deste livro tenha incentivo para continuar fazendo isso com a humanidade, porque assim como esse livro salvou a vida de alguém, porque tinha um bilhetinho no livro: esse livro salvou a minha vida, salvou também a vida dele, e poderia salvar a vida de mais centenas, talvez milhares de pessoas. Então eu preciso incentivar o autor dessa obra a continuar isso. E assim ele fez. Ele encardenou aquele volume com todo carinho, aquela capa de couro bonita, escrito em dourado, o Livro dos Espíritos e o pseudônimo Allan Kardec, e fez com que aquele volume, aquele livro chegasse ao autor, né? Então Kardec, naquela época, ele já estava acostumado a receber correspondências, mas eram cartas, volumes pequenos. Mas naquele dia ele foi surpreendido com um volume um pouco maior, e aquilo chamou a atenção dele, né? E aí ele abriu, né? E ele percebeu que era o próprio Livro dos Espíritos, mas com uma encardenação especial, muito bonita. E dentro, essa pessoa escreveu toda a sua história, tudo o que aconteceu, e como aquele livro salvou a sua vida. E Kardec, então, naquele momento, olha para vocês verem como que é a espiritualidade, como funcionam as coisas. Kardec, exatamente naqueles dias, estava com o seu coração invadido em muita tristeza e muita dor, porque ele estava muito doente, trabalhava excessivamente na codificação kardeciana. Então ele estava naqueles dias muito cansado, pensando até mesmo muitas vezes em desistir, em parar. E quando ele recebeu aquele livro, encadernado daquela forma, com todo carinho, e acima de tudo o depoimento de uma pessoa que havia sido beneficiada com aquela obra, ele se encheu de esperança,
de alegria, de gás, para continuar as obras subsequentes. Percebe como a espiritualidade trabalha? Percebendo o coração de Kardec naquele momento de tristeza e de desânimo, fez todo esse movimento, livrou uma pessoa a mais de tirar a sua própria vida, justamente com o auxílio de um livro, né? Então, gente, eu gostaria de ter trazido e trouxe esse resumo muito breve dessa história para dizer a vocês, o conhecimento, ele faz toda a diferença na nossa vida, né? Se não fosse aquele volume, aquele conhecimento, aquela alma teria desistido de viver, teria atrasado, a gente não sabe mensurar, mas ele teria atrasado a existência dele, a evolução dele por um período muito longo, né? E então o conhecimento, quando ele chega na nossa vida, ele, de uma certa forma, o véu se levanta. Você começa a observar coisas que você não observava. Aquilo que era um sofrimento muito grande, aquilo que era uma coisa desesperadora, deixa de ser, porque a vida fica mais leve, porque aí a gente começa a entender, nós não perdemos os nossos entes queridos, eles estão de alguma forma vivendo numa outra dimensão, num outro lugar, mas tudo isso está interligado, né? Esse sofrimento que muitas vezes abate o nosso coração, na forma de uma enfermidade, na forma de um sofrimento qualquer, nada mais é do que uma observação da espiritualidade para com o nosso coração, para que diante daquele processo difícil a gente aprenda, a gente amplie o nosso conhecimento. Mas será que a doutrina espírita já está no cume, é o suficiente? Não, é somente o iniciar do levantar do véu. Fora a doutrina espírita existe hoje estudos ainda mais profundos, né? Que você vai se deparar com um conhecimento ainda maior de si mesmo, do universo, de Deus e de tantas outras coisas. Então percebe como Deus é tão amoroso com a humanidade, como Jesus, em sua infinita bondade, trabalhando até os dias de hoje, traz esses representantes deles para a Terra para que haja esse despertamento. E realmente a mensagem do Cristo, que é milenar, faz todo sentido. O conhecimento liberta, né? O entendimento faz toda a diferença em nossas vidas. A gente tem mais saúde, a gente tem mais vontade de viver, você enxerga as coisas de maneira diferente. Aquilo que dominava o seu coração não domina mais, porque você começa a perceber que você é um elemento importante nessa engrenagem. Porque até então, em períodos de ignorância, nós achávamos que estávamos aqui somente para ser castigados, né? A vida é um sofrimento eterno, não acaba jamais. Não é verdade, porque mesmo a gente vivenciando grandes desafios, existem muitas alegrias, existem muitos momentos prazerosos que podem preencher o nosso coração e nos estimular a continuar. E outra, o processo de estarmos aqui é um período muito breve. 70, 80 anos para o espírito não é absolutamente nada, é somente um período, seria uma aula na universidade, né? A gente tem que encarar as coisas dessa maneira. Às vezes as pessoas falam assim, mas falar é muito fácil, na prática é difícil. Eu concordo, mas é aquilo que nós falamos, pega todo esse conhecimento e transforma para a sua vida, faz uma análise, né? Reflita, se joga naquilo, experimenta um pouco. Às vezes eu encontrava alguns amigos meus que tinham outras religiões, né, que a gente respeita, e não é por isso que a gente não tem amizade, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eles me abordavam e falavam assim, Chico, você que é metido com essas coisas de espírito aí, como que é esse negócio de doutrina espírita? Eu falava assim, amigo, se eu falar para você em meia dúzia de palavras, vai te confundir. É necessário que você tenha uma base, um entendimento, para que você observe as coisas de maneira diferente. Porque às vezes as pessoas não entendem. Mas como assim morreu e do outro lado vai usar o mesmo corpo que estava aqui? Da mesma maneira. Como que funciona isso? A pessoa não tem esse raciocínio, não tem esse entendimento. Mas quando você pega o livro dos Espíritos e começa a estudar a matéria, a composição da matéria, como que ela se dá, né? A matéria rarefeita, como que funciona essa relação física e espiritual, aí sim a gente começa a entender as coisas. Então percebe como às vezes meia dúzia de palavras não compreende, meia dúzia de palavras não atende à necessidade da pessoa. Então é necessário buscar sim, como Cristo falou lá atrás, buscai e achareis.
Então é a busca do conhecimento, é a busca do despertar da nossa consciência que nós precisamos elaborar, principalmente nos dias de hoje, para que a nossa vida se dê de maneira diferente, melhore, para que diante de tragédias como essa que nós observamos nos últimos dias, encha o nosso coração de compaixão, sim, mas que não nos traga grandes prejuízos. Que a gente observe isso somente como aulas, momentos provatórios para a humanidade, para que haja amadurecimento. Então, gente, é isso que eu senti no meu coração, da gente comentar, da gente refletir, que tudo isso possa permanecer, nem que seja algumas frases, algumas palavras que a espiritualidade se utilizou para trazer nessa manhã, para que diante de um momento desafiador a gente se recorde disso, Não estamos sozinhos, estamos todos conectados. Esses dias nós tivemos o prazer de falar um pouquinho sobre essa necessidade que nós temos de entender Deus dentro de nós, de que todos nós estamos mergulhados em Deus, tirar aquela ideia imatura, infantil, de que Deus é um ser, que está lá em cima, sentado num trono e coordenando toda a humanidade. Isso não é verdade. Deus é uma energia de amor, de paz, de alegria, de prosperidade. Ele está abundante em todos os lugares. Então que Jesus nos abençoe, que o nosso domingo seja abençoado, produtivo, e que essa semana que está se iniciando seja uma semana onde a gente possa buscar mais reflexão para entender um pouco mais as nossas vidas e auxiliar as pessoas que convivem conosco. Muita paz a todos, muito obrigado. Assim seja. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, quando sentimos em nossos corações essas vibrações amorosas, proveniente do amor generoso de Jesus, nosso mestre, nosso amigo. Que possamos, no fundo dos nossos corações, tirar o que há de melhor, para que junto com essa equipe de trabalhadores do plano maior, possamos emitir uma vibração de luz, de paz, de amor para todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram em dificuldade, em sofrimento. Que em cada lugar do nosso planeta, em cada ser, chegue essa vibração, beneficiando, trazendo esperança, paz e alegria. Que em momento algum se sintam abandonados e sozinhos. Que Deus, nosso Pai, consiga fazer com que nasça no coração de cada um a certeza da sua paternidade divina. Que o ser reconheça essa paternidade, para que assim possa se sentir em condições de receber essa vibração, essa fagulha de amor a iluminar o seu ser, trazendo assim dias melhores para o seu coração e para a sua vida. Pedimos licença para que nesse momento vibremos pelo nosso lar, pelas pessoas que ali ficaram, pelos nossos irmãos em condições de rua, nossos irmãos nas casas de repouso, nas casas de correção, aos nossos vizinhos, parentes, familiares, e que essa paz que ora sentimos nesse momento possa perdurar por todos os dias da nossa existência e além dela, que assim seja. Então que nós possamos nesse momento, mais uma vez, estender a nossa gratidão ao Criador, a Jesus e aos amigos espirituais. Que nós possamos sair daqui levando em nosso coração essa paz, esses ensinamentos sublimes que de uma certa forma fará com que a gente consiga trilhar com mais segurança e alegria. Gratidão eterna, Jesus.
por todos os benefícios e recursos que tem nos concedido. Que assim seja, graças a Deus.